Olá, queridos, bendito seja o nome de Deus porque estamos juntos outra vez, porque podemos estudar, porque podemos buscar a vontade de Deus, porque a cada dia nossa mente, nossa compreensão vai se expandindo e quando somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. Espere que o Senhor Deus tem coisas grandes para você e para mim. Você se lembra que há uns dias atrás eu pedi para você para começar a ler o livro de Daniel? Porque chegamos num ponto do nosso estudo que nós precisamos entender quais foram as profecias que o nosso Deus deu para nós. Chegou a hora. Agora é a hora de estudar profecias, tá bom? Então estamos juntos. Você tem conseguido estudar? Nós não temos passado um vídeo por dia porque estava muito rápido para as pessoas. Mas nesse estudo de Daniel, vamos espaçar um pouquinho mais para que você possa estudar. Você tem que entender muito bem, profecias você não pode ficar confuso, tá bem? Então nós estamos fazendo um estudo simples, um estudo médio, um pouco mais profundo e agora vamos entrar um pouco mais profundo ainda. Você viu que os estudos do santuário foram estudos difíceis, foram estudos que precisaram que você voltasse e estudasse de novo. Eu te peço, você que está começando agora, vai desde o número 1, pegue um por um e vai estudando com papel na sua frente a Bíblia. Você vê que a gente só usa a Bíblia, exclusivamente a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e você vai escrevendo, vai colocando ali. Se tiver alguma dúvida, pergunta, mas volte o estudo bíblico, volte o vídeo para você estudar cada um deles. Não perca essa chance. E você está levando essa mensagem para outra pessoa? Está conseguindo falar com outra pessoa, mostrar para as outras pessoas que o nosso Deus tem mensagens melhores do que as desse mundo? A esperança, Deus vai resolver a situação. Não vamos continuar como estamos, Deus vai resolver a situação. Hoje então pegue a sua Bíblia em Daniel capítulo 1 e já vamos começar a estudar, tá bom? Fecha seus olhos que eu vou estudar com você. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome por não esquecer de nossa raça, por trabalhar conosco, por cuidar de nosso povo. Eu te peço que agora ao estudarmos Daniel, as profecias que o Senhor graciosamente mandou para nós, o Senhor possa ser o nosso instrutor, direcionador, que o Senhor corrija as falhas, nos ajude, ilumine a nossa mente para estudar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então agora com o livro de Daniel na mão, eu vou te explicar uma coisa para que você entenda. Eu sei que você já leu do 1 até o capítulo 7. Você leu, agora nós vamos explicar. Em 2 estudos nós vamos chegar até Daniel 7, mas veja esse número 1. O povo de Israel, que era o povo de Deus que Deus tinha levantado na terra para alcançar os outros povos, aquele povo onde Deus foi morar com eles, lembra? Deus disse, me faça um santuário para eu habitar com vocês. Havia se tornado um grande povo na terra. No entanto, ao invés de ajudar as outras nações, começaram a ficar parecidos com as outras nações. Começaram a copiar as atitudes erradas das outras nações. E isso dá chance para o inimigo. Eu tenho que estudar com você ainda isto. O quê? Quando é que Satanás começa a agir na nossa vida? Satanás só age na nossa vida com permissão. É quando nós fazemos alguma coisa a favor dele ou do reino dele, ele então entende que estamos aceitando a vontade dele e ele passa a viver aonde estamos. E quando Satanás vem, olha o que eu vou te falar agora, presta atenção, Satanás só vem para roubar, matar e destruir. Ele não vem para tornar-se seu amigo, para lhe trazer presentes sem segunda intenção. Quando ele vem para atrapalhar sua vida, para judiar de você. Então o que aconteceu? O povo de Israel, imitando as nações erradas, eles convidaram Satanás para viver junto com eles. E Satanás então roubou, destruiu, matou. E numa destas fases de decadência do povo de Deus, eles se tornaram escravos da Babilônia. Isso está em Daniel 1. Então, Nabucodonosor, que era uma das grandes nações, a Babilônia, né? O rei da Babilônia, conseguiu entrar em Jerusalém e levou o povo de Israel cativo, vários deles para dentro do seu palácio. Entre eles estavam 4 jovens hebreus. Lembra dessa história? Todo mundo sabe a história de Daniel e de seus 3 companheiros. O nome deles era Misael, Ananias, Azarias e o Daniel, né? Que eles receberam outro nome, nomes que não eram hebreus, nome caldeus, na verdade eram nomes de deuses do próprio povo caldeu, tá? E é muito interessante, o povo babilônico era um povo grande, muito rico na terra. A Babilônia era conhecida como algo grandioso. E Daniel lá resolveu, mesmo sendo escravo, não se contaminar com a comida do rei. Foi isso que aconteceu.
E ele pediu que, por favor, o chefe dos eunucos, né, porque Daniel tinha sido levado para ser eunuco no meio do povo, e eu acho isso muito sério, nós vamos estudar melhor isso quando você estiver estudando este assunto no finalzinho hoje. Que triste, que situação difícil, que situação ruim o povo de Israel estava, onde um dos maiores povos da terra, né, o maior na verdade, pela presença do próprio Deus, agora escravo do povo da Babilônia. E lá ele pediu que não nos deixasse contaminar. Abre a sua Bíblia em Daniel capítulo 1, dá uma olhadinha que está escrito aqui, verso 8, quando foi escolhida a comida que eles deveriam comer. E Daniel sabia que a comida que se comesse ia transformar em atitudes. A nossa comida se transforma em atitudes, tá? Você precisa entender isso. Olha o verso 8 do capítulo 1. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que lhe concedesse não se contaminar. E então o chefe dos eunucos acabou dando a ele o que está escrito, verso 12. Experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, fazendo com que nos deem legumes a comer e água a beber. Veja, então toda a comida preparada, tremendamente preparada, que era preparada para quem vinha morar com o rei, ele falou, por favor, me deixa comer a comida que eu sei que vai me dar um comportamento e um pensamento melhor. Não é interessante isso? E qual foi o resultado disso? Observa aqui o verso 17, olha só. Aliás, o verso 15, né? Ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. Isso é muito interessante. Você sabe que quando nós comemos o certo, nós acabamos, na verdade, isso é um provérbio interessante. Quem come coisas vivas parece gente viva. Quem come coisas mortas parece gente morta. Já andou pensando sobre isso? Nosso semblante, nossa saúde, nosso ânimo, nossa energia depende daquilo que comemos. Veja o verso 15. Ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. É verdade. E você tem que pensar sobre isso. Acompanhe os nossos vídeos sobre alimentação. Eu vou passar isso para você. Agora, veja o verso 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Verso 18. Ao fim dos dias, depois dos quais Deus tinha dito que trouxessem os jovens, chefe dos eunucos, os apresentou diante de Nabucodonosor. Agora veja o resultado. Verso 19. O rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Agora te assuste. Verso 20. Em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores do reino. Olha que coisa tremenda. Confiar e obedecer a Deus sempre, sempre é vantajoso, sempre traz muitos benefícios, sempre somos abençoados quando atendemos a Deus. Capítulo 1 é uma grande prova de comportamento e obediência a Deus. E o rei Nabucodonosor, então, que era o maior rei da terra, agora tinha conquistado não somente os outros reinos, mas conquistado o povo de Israel, um povo muito temido. Então ele foi dormir e teve um sonho. É isso que você precisa estudar agora. Agora chegou a hora de você estudar uma coisa muito interessante. Nesses próximos 20 minutos, vai ser rapidinho, mas você vai voltar várias vezes nisso. Vamos estudar sobre este sonho de Nabucodonosor. Capítulo 2, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha. Que expôs Nabucodonosor, rei da Babilônia, aos sábios por ele convocados. Ele convocou os sábios do reino dele e falou uma coisa para eles. O que ele falou? Dá uma olhadinha, Daniel 2, verso 3. Diz assim: e este lhes disse, tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Ele acabou de dizer, tem um sonho. Você às vezes não tem um sonho que deixa você, às vezes os nossos sonhos nos deixam apreensivos, dá impressão inclusive que a coisa aconteceu. Pois Nabucodonosor tinha tido um sonho e falou, eu quero que vocês interpretem para mim. Agora, depois de ameaçados de morte, por quê? Porque eles não estavam conseguindo decifrar o sonho. E mesmo, o engraçado é que o rei não tinha dito aos sábios o que ele tinha sonhado. Falei, se vocês sabem mesmo interpretar sonhos, vocês vão ter que saber também o que eu sonhei. Me diga o que foi que eu sonhei e me dá a interpretação. Olha que coisa difícil. Olha o que aconteceu com a minha segunda pergunta. Depois de ameaçados de morte, caso não revelassem o sonho e sua interpretação, que disseram ao rei estes sábios?
Eles disseram, quando eles se viram apertados, eles disseram o que está escrito no capítulo 2, verso 10 e 11. Olha o que ele disse. Responderam os astrólogos na presença do rei: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago encantador ou astrólogo. Porque a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com os homens. Deixa eu comentar um detalhe com vocês. Vocês lembram que o povo de Israel, o próprio Deus morava junto com eles no santuário, lembram ou não? E agora estes caldeus estão dizendo, não tem ninguém que consiga isso, só os deuses, e a morada deles não é com os homens. Vocês não acham que isso é uma afronta muito grande? Quando um povo de fora que não conhece o nosso Deus acaba dizendo assim, não é verdade que Deus mora junto com o povo. E na verdade, se você parar para pensar, o povo de Israel estava passando uma vergonha muito grande, fazendo o reino de Deus passar vergonha. Como que alguém abençoado por Deus estava agora sendo escravo? Alguma vez você não chega a pensar isso? Por que não temos poder? E aí agora vamos continuar nosso estudo para você ver o desenrolar destes fatos. Pergunta 3. Depois de haverem os sábios assim confessado sua incapacidade de fazer o que o rei requeria, quem se ofereceu para interpretar ao sonho? Alguém entrou na cena agora. O rei tinha sonhado, ninguém sabia o que ele tinha sonhado e nem mesmo interpretar. Os magos dele, os astrólogos deles deram uma desculpa e alguém entra em cena. Quem? Um do nosso povo. Vamos dar uma olhadinha em Daniel 2,16. Olha o que diz. Ao que Daniel se apresentou ao rei e lhe pediu que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Quem entrou em cena? Daniel. Olha só, tá bom? Depois de Daniel e seus companheiros haverem implorado diligentemente a Deus, como foram revelados a Daniel o sonho e a interpretação? Daniel 2,19. Olha o que diz. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou ao Deus do céu. Ai, que maravilha! Daniel disse, fica tranquilo que a gente vai pedir ao Deus do céu que ele nos revele. Me dá um tempo, não mate ninguém, me dá um tempo que eu vou. E ele foi orar ao Senhor, colocou os amigos dele para orar. Qual foi o resultado? Deus revelou para ele. Não é fantástico isso? Isso me enche o coração. Só que continua, olhe bem. Olha, ao ser levado à presença do rei, o que foi que Daniel disse? Em Daniel 2, 27 e 28, está escrito assim, olha bem. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aí ele começa. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos o que há de ser depois disto tudo aqui. Aquele que revela os mistérios te fez saber, ó rei, o que há de ser. Olha que coisa legal. Daniel disse o seguinte para o rei. Ele disse assim, olha, o senhor estava deitado Olha, Deus não só revelou o sonho, mas mostrou o que o rei estava pensando antes de dormir. O senhor estava deitado na sua cama e quando o senhor estava deitado, estava pensando, o que vai ser depois de mim, depois do meu reino? O que vai acontecer? E então Daniel disse, Deus revelou ao senhor, Nabucodonosor, o que vai ser. Não é legal isso? Agora veja o desenrolar das situações. Vamos ver o sonho em si. Que disse Daniel haver o rei visto em sonho? Daniel 28 a 31. Vamos lá? Daniel 2, 28 a 31. Vamos lá? Eu vou ler o 30 agora porque a gente já leu o 28, tá? Vamos lá. Quanto a mim, me foi revelado esse mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses os pensamentos do teu coração. Agora vamos ao sonho. Verso 31. Tu, ó rei, estavas olhando e vistes uma grande estátua. Veja essa estátua aí, observe. Esta estátua era grande e cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti e sua aparência era terrível. Não é bonito perceber essa estátua? Parece que a gente está vendo o sonho, tá? Olha que interessante. Olha só, de que eram feitas as várias partes da estátua? Olha só a pergunta agora. O 32 e o 33 diz, a cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Olha que interessante, não é bom? Agora observe mais esse pedacinho. Por meio de que foi despedaçada essa estátua?
No sonho, o rei viu ela sendo despedaçada. Pelo quê? Dá uma olhadinha agora o verso 35, olha. Verso 34 e 35. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então juntamente foi esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como as palhas de eiras do estio, e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Não é interessante isso? Você gostou de ver essa estátua? Foi isso que o sonho da Nabucodonosor estava mostrando. Mas o que significava? Vamos lá. Com que palavras iniciou Daniel a interpretação do sonho? Isso é interessante para a gente entender. O verso 37 e 38 nos mostra uma explicação. Vamos ver a explicação? O 37 diz: Tu, ó rei, é rei dos reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder e a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo, as aves do céu, e fez com que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Compreendeu agora? Entendeu? A cabeça de ouro era o reino de Nabucodonosor. Dá uma observadinha nessa estátua. Olha só. Então, a cabeça de ouro, o reinado da Babilônia, tá bem? Agora veja, eu quero que você preste atenção nessa parte aqui. Vamos juntos? Olha. O caráter do Império Babilônico é apropriadamente indicado pela natureza do material que compunha essa porção da estátua, a cabeça da estátua, tá bom? Olha, e pelo qual era simbolizado cabeça de ouro. Era o áureo reino de uma era áurea. A cidade de Babilônia, sua metrópole, de acordo com a história, atingiu uma altura nunca igualada por qualquer de suas anteriores rivais. Pense nisso. Os escritores antigos, como Heródoto, são em geral pelos arqueólogos considerados exatos, exceto certa tendência de exagerar quanto às dimensões em suas entusiásticas descrições da grande cidade com suas fortificações maciças, seus templos e palácios prodigamente ornamentados, a alta torre do templo, os seus jardins suspensos pela qual é tão famosa, né? Que se erguiam no terraço sobre terraço e que eram pelos gregos tidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa era a cabeça de ouro, essa era o reino da Babilônia. Agora a próxima pergunta. Qual seria a natureza do reino que se seguiria a Babilônia? O que viria avante? Olha lá, o capítulo 2, o verso 39, a primeira parte, olha lá. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Então, seria um reino inferior ao reino de ouro, Babilônia. Então, o segundo reino é de que mesmo? O que você encontra aí? Prata. Ouro, prata, não é? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha que interessante. Qual foi o último rei babilônico? Também está escrito aí, que você precisa ver em Daniel. Eu preciso que você veja aí. Daniel 5, 30 e 31. Isso é bom para a gente poder já ir observando, porque você leu Daniel 5, né? Daniel 5, 30 e 31 vai te mostrar qual foi o último rei babilônico. Daniel 5, 30 e 31 diz assim: Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino com a idade de 62 anos. Então o próximo reino foi os medos e os persas. O grupo de prata, tá bom? Desse peito e braços de prata, tá bom? A quem foi dado o reino de Belsassar? Dá uma olhada Daniel 5, 28. É interessante você observar isso, porque a Bíblia não esconde nenhum detalhe. Daniel 5, 28, olha lá. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. O próximo reino, depois da Babilônia, foram os medos e persas. Foram 2 reinos que se uniram para conseguir vencer um reino tão grande como a Babilônia. Tá bem? Isso é muito interessante. Avante. Agora a próxima pergunta. Pelo que na grande estátua é representado o Império Medo-Persa, Daniel 2:32. Vai lá, volta para Daniel 2, achou? Daniel 2:32 diz assim, ó, olha lá. A cabeça da estátua era de ouro, o seu peito e braços de prata. Então, esta parte de prata da estátua era o reino de os medos e os persas. Peito e braço de pratas, tá bom? Avante. Agora, vamos entender mais um pedacinho dela.
Pelo que na estátua é representado a Grécia, reino que sucedeu a Medo-Pérsia. A gente já sabe, nós sabemos que o Império Babilônico foi sucedido pelo Império Medo-Pérsia e o Império Medo-Persa pelo Império Grego. Na estátua, o Império Grego aparece aonde? Dá uma olhadinha, por favor, Daniel 2:39. Dá uma olhadinha. Vamos lá? Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de bronze. Veja, ouro, prata, bronze. Os gregos seriam um reino ainda inferior aos medo-persas. Compreendeu isso? Preciso te explicar uma coisa interessante. Nós temos uma ideia fictícia de que as coisas estão em evolução, estão crescendo. Não, nós estamos em involução, não em evolução. Entendeu isso? Involução. Na verdade, o conhecimento humano tem se diluído. As pessoas não conseguem ler tudo que se tem descoberto. As pessoas não têm mais a mesma capacidade para compreensão. Os reinos não têm mais o mesmo poderio. Ouro, prata, bronze, tá? Que são os gregos, o império seguinte aos medo-persas, tá? Então vamos dar uma olhadinha agora. O que se diz do quarto reino? Este é o mais sério e eu preciso que você compreenda. Daniel 2:40 diz assim, olha o que diz aqui. O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Veja, primeiro reino, Babilônia. Segundo reino, que seria inferior à Babilônia, é o reino de prata, o peito e o braço da estátua que o rei tinha visto. O terceiro reino, inferior ainda aos medo-persas, ao segundo reino, né? Seria então um reino de bronze. Mas o quarto reino tem uma característica interessante, um reino de ferro. E foi dito a Daniel que esse reino seria o quê? Leia de novo comigo, você precisa entender isso. O quarto reino, que a gente sabe que é a Roma, tá? O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele os esmiuçará e quebrará. Olha as características desse reino. Nós já sabemos pela história que o quarto reino foi desta terra, foi Roma. Mas vamos entender isso aqui. Que texto mostra que os imperadores romanos dominavam o mundo? Vai, corre em São Lucas 2, verso 1. É isso mesmo. São Lucas, você tem que olhar um pedaço aqui e um pedaço acolá. São Lucas capítulo 2, verso 1. Observe a ideia que a própria Bíblia dá para o Império Romano. Dá uma olhada. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo mundo habitado. Você já viu alguma nação com essa capacidade? Que consegue mandar fazer um recenseamento, pegar e mandar saber a quantidade de gente que existe em todo o mundo habitado. Ele mandou, ele tinha essa capacidade, eles tinham esse domínio em todo o mundo habitado. Você entendeu isso? Vai guardando essas informações. Você precisa entender sobre isso. Aliás, o Império de Roma ainda existe até hoje. E você vai compreender que ele ainda vai surgir de novo com uma outra cara, revestido de uma outra situação. Tá bem? Mas isso é estudo para daqui uns dias, tá? Avante, vamos continuar vendo aqui. Olha só. Empregando o mesmo simbolismo, a imagem da escritura, o historiador profano Gibbon assim descreve as conquistas de Roma. Observa como esse historiador falou sobre as conquistas de Roma. As armas da República, algumas vezes vencidas na batalha, sempre vitoriosas na guerra, avançavam com passos rápidos para o Eufrates, o Danúbio, o Reno e o Oceano. As imagens de ouro, ou prata, ou cobre, que serviam para representar as nações e seus reis, foram sucessivamente despedaçadas pela férrea monarquia romana. Gente, está aqui, ó, neste livro para você poder confirmar. Então, esse tipo de alusão destes metais usados nessa estátua, comentando que seriam estes reinos em sequência, não é novidade desta serva que está falando. E também os historiadores, como este que eu acabei de dizer, também chegaram a essa conclusão. Então, primeiro reino de ouro, Babilônia. Segundo reino de prata, inferior ao ouro, no caso, o reino dos dois grupos que se uniram para vencer Babilônia, Medos e
persas. O terceiro reino, inferior ainda a este, foram os gregos, e que foram sucedidos pelo Império Férreo. De quem? De Roma. Avante. Então vamos avante para você entender um pouco mais. Que indicava a mistura de barro e ferro nos pés e nos dedos da estátua? Vai lá, Daniel 2:41. Vamos lá? Olha, quanto ao que viste, dos pés e dos dedos em parte de ferro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de oleiro. Lembra que os pés da estátua tinha ferro e barro misturado? Agora veja que estátua mais estranha. Eu preciso que você compreenda isso. Quando a gente vai construir alguma coisa, a base tem que ser mais forte do que a estrutura que se segue. Mas nessa estátua, o que era mais forte? A parte de cima. E embaixo, já viu ferro e barro se unir? Os pés da estátua eram ferro e barro. O que é isso? Isso é muito interessante que você observe, nós precisamos entender. Que indicava essa mistura de ferro e barro? Reino dividido. Não se une. E é o que você vai observar. Guarda essas informações. Guarda tudo isso no papel para que você possa compreender. Em que linguagem profética foi indicada a força cambiante dos 10 reinos do Império Dividido? Lembra? O pezinho tem 5 dedos num, 5 dedos no outro pé. São 10 dedinhos. 10 reinos no qual se dividiu o Império Romano. Olha que coisa mais precisa e interessante, tá? Mas agora veja, olha a pergunta de novo. Em que linguagem profética a força cambaleante, né? Dos 10 reinos do Império Dividido? Daniel 2:42. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Pense nisso. Gente, se nós tivermos a compreensão desses detalhes agora, vai ficar muito fácil depois. Você tem que guardar essas informações na sua cabeça. Próxima pergunta. Quais seriam os esforços que a humanidade ia tentar fazer para unir estes 10 reinos divididos a partir de Roma? Dá uma olhadinha aqui, Daniel 2:43, diz assim: quanto ao que viste de ferro misturado com barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Deixa eu comentar uma coisa com você. Imagine o reino da Inglaterra, que foi um dos reinos que surgiram, né, que apareceram depois do Império Romano dividido. Tá bem? Imagine o Império da Alemanha, imagine o Império... Aliás, eu vou colocar a lista para você aqui dos reinos divididos de Roma. Aqui estão, dê uma olhadinha nesta quantidade, os 10 reinos divididos, tá bem? Então, quando você observa isso daqui, volta aqui para mim agora para que você entenda, estes reinos, estes impérios, eles tentaram unir-se, porque unidos se tornam mais fortes para ganhar outro, então eles tentaram se unir por casamento, mas a Bíblia disse, a profecia disse que eles não iam conseguir unir novamente para se tornar um grande império só. Entendeu? Isso é muito sério. Quando a Bíblia diz que uma coisa não vai acontecer, não acontece mesmo. Mas continue aqui observando para que você compreenda. Ó, isso aqui é importante você entender. Carlos Magno, Carlos V, Luís XIV, Napoleão tentaram reunir os fragmentos esparsos do Império Romano, mas fracassaram. Perceberam que todos eles tentaram fazer isso para tomar o poder na mão? Eles fracassaram. Por meio de casamentos, formaram-se laços com o intuito de fortalecer e ligar o reino fragmentado, mas nenhum conseguiu êxito. Persiste o elemento de desunião. Até hoje eles não são unidos. Você fala União Europeia, mas eu preciso comentar com você sobre isso. Depois a gente fala mais. Muitas revoluções políticas e mudanças territoriais ocorreram na Europa desde a queda do Império Romano em 476 d.C., mas continua ainda o Estado dividido. Isso é muito interessante. Mas o interessante é que ainda a profecia dada a Nabucodonosor não a tinha acabado. Olha a outra pergunta. Presta atenção. O que aconteceria nos dias destes 10 reis? O que aconteceria? Observe Daniel 2:44. Olha lá. Mas nos dias destes reis, quais reis? Os 10. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre.
Uau! Este versículo prediz o estabelecimento de outro reino, um reino universal, que é o reino de Deus. Este reino deve derrubar e suplantar todos os reinos terrestres existentes e deverá permanecer por quanto tempo? Quero que você diga, para sempre. Aleluia. O tempo para o estabelecimento desse reino deve ser nos dias destes reis, como a profecia disse. Então, durante o tempo em que estivesse existindo esses 10 reis, estes reinos vindos de Roma dividida, seria levantado o reino de Deus. Isso não é interessante? Olha lá. Isso não pode referir, olhe bem, os 4 reinos precedentes, impérios ou reinos anteriores, pois não foram contemporâneos, mas sucessivos. Tampouco se pode referir a um estabelecimento de reino por ocasião do primeiro advento de Cristo, em vista de que os 10 reinos surgidos das ruínas do Império Romano ainda não existiam então. Deve, portanto, ser um acontecimento ainda no futuro de Daniel, para frente de quando Daniel estava falando, de quando Daniel estava vendo, que Daniel estava tendo a revelação daquele reino, daquele sonho de Nabucodonosor. Outra pergunta. Em que declaração contida no Novo Testamento é revelado o estabelecimento do reino de Deus? Apocalipse 11:15. Vamos lá. Lembra que o livro de Daniel e Apocalipse, eles são irmãos? Eu falei isso ontem para você. Falei para que você pudesse observar e ter essa imagem na sua cabeça. Daniel 11 abriu? Perdão, Apocalipse 11 abriu? Dá uma olhadinha, Apocalipse 11:15 diz assim: O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, há uma alusão dentro da própria profecia de Apocalipse que um dia os reinos do mundo todinho serão de quem? De Cristo. E vai reinar para todo sempre. Pelo que foi ensinado que orássemos, Mateus 6:10. O Senhor Jesus nos ensinou a orar por alguma coisa. Dá uma olhadinha, Mateus 6:10 diz assim: Venha o teu reino. Ele ensinou a falar isso na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória ao nome de Jesus. Avante. Que acontecimento está intimamente relacionado com o estabelecimento do eterno reino de Deus? 2 Timóteo 4:1, corre lá. Eu quero que você ache 2 Timóteo, para que você encha seu coração também e fique feliz e fique com o coração cheio, porque isso se refere a você, se refere a mim, se refere à nossa casa, se refere à nossa gente. Nós não somos pessoas comuns, somos gente deste reino do Senhor, somos gente do reino de Deus. Achou 2 Timóteo? Veja o que é a pergunta que nos foi dita. Que acontecimento está intimamente relacionado com o estabelecimento do eterno reino de Deus? 2 Timóteo 4:1 diz assim, olhe bem, conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Glória ao nome de Deus. Você entendeu que todos os reinos da terra vão passar? Todos. Só vai ficar o reino de Deus. E ele disse que ele seria estabelecido o reino dele na época destes reis. Isso você tem que ficar muito claro na sua cabeça. Com que oração se encerram as Escrituras? Apocalipse 22:20. Dá uma olhada aqui. Apocalipse 22:20 diz assim: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Preciso falar uma coisa com você. Naquele sonho de Nabucodonosor, estavam exemplificados todos os reinos da terra até o último momento. Na verdade, quando Nabucodonosor viu os reinos, estava você inserido nisso. Ele não viu seu rosto e o meu naturalmente, ele viu os reinos, mas nós estamos no último momento da história da terra, convivendo com estes 10 reis que foram resultado da quebra do Império Romano. O que vai acontecer mais de agora em diante? Quais são os próximos acontecimentos? No próximo estudo nós vamos estudar as profecias no âmbito muito mais largo. Agora você já tem essa compreensão e vai poder compreender o que Deus fez. Olha como foi. Daniel capítulo 2 tem esta quantidade de conhecimento. Daniel capítulo 7 tem isto e mais isto. Daniel capítulo 8 tem isto
e mais isto. Daniel capítulo 9 tem isto, e mais isto. Daniel 10 e 11, isso. E Daniel 12 abre toda a história do final glorioso, do triunfo que nosso Deus espera que tenhamos. Vou orar com você. Santo Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por revelar os teus mistérios, por nos dar clareza, por nos ensinar. Abençoa-nos, fortalece-nos, encha-nos o coração, prepara-nos como teu povo para receber o teu reino, o reino que não será jamais destruído. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo.